Quero saudar todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estávamos também com muita saudade, né? Me converti tinha 15 anos de idade, né? E desde então não faltava culto nenhum, né? Só quando tinha um momento de serviço. Então, esse período aí de quarentena de 100 dias, né, irmão? Quarentena estendida, realmente foi algo assim, inusitado para todos nós, né? Nenhum de nós passamos por isso nas nossas vidas, mas Deus nos guardou, né? Nós somos mais do que vencedores, não somos melhores do que aqueles que tiveram problema do Covid em sua família, não somos melhores, né? E nem piores. O Senhor, pela sua graça, Ele nos poupou. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, irmãos. Precisamos agradecer. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu comentei de manhã aqui, muitos irmãos estavam aqui na parte da manhã, que a gente veio aqui durante esse período aí, gravou os cultos, né, para transmitir para os irmãos no domingo. Mas, irmãos, não é a mesma coisa. A gente falar para o templo vazio é muito difícil, né? Só o Senhor mesmo ali, né? O primeiro dia eu saí daqui com o coração apertadinho mesmo, né? Depois a gente vai assim, né? Mas não é a mesma coisa. Então, ver a igreja como está hoje, mesmo bancos esvaziados, que ainda não podemos abrir, né, completamente, a gente sabe que a pandemia ela ainda não acabou, né? A gente precisa ainda tomar os cuidados, precisamos atentar para as orientações aí das autoridades da saúde, né? E precisamos estar fazendo a nossa parte. Deus nos guarda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é isso, irmãos? Nós somos cristãos. E hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Eu também resisti muito na questão de fazer a ceia pela internet, né? Porque a gente não vê assim como a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A ceia ela foi instituída por Jesus Cristo quando ele estava junto com os seus discípulos e os discípulos estavam reunidos ali. Então, sempre quando se celebrava a ceia do Senhor, desde o início, foi quando a igreja estava reunida. E como que a gente poderia nos reunir cada um em sua casa? Ficava difícil, né? Sabemos que durante esses períodos aí, tivemos cada um nos seus lares aí, fazendo um momento de culto, um momento de devocional. Isso faz parte, precisamos aproveitar e levar essa experiência da pandemia do Covid, né? Podemos e devemos aproveitar essa experiência. Mas a questão de celebrar a ceia do Senhor, eu não consegui, irmãos, eu não consegui. Algumas igrejas, né, até alguns irmãos, poxa, pastor, mas a igreja tal está fazendo, tal. Irmão, mas a gente não vê isso, base, né? Então, não entendemos, né? Não condenamos quem está fazendo, mas acho que a gente pode esperar, até pela forma com que a gente entende a ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela foi instituída por Jesus, mas ela deve ser feita não para nós estarmos esperando receber algum benefício da ceia, né? Mas nós celebramos a ceia do Senhor, comemos da ceia do Senhor, bebemos do suco de uva ali, porque o Senhor já nos fez algo no passado, né? E vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 34. 1 de Coríntios 11, 17 até o 34. Eu vou estar lendo na minha versão aqui, é um pouquinho diferente, mas dá para os irmãos acompanharem aí, tá? Os irmãos não precisam ler em voz alta, porque é muito complicado ler com a máscara, né, irmãos? Então, os irmãos acompanhem aí. Nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior.
Porque antes de tudo, ouço quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias ou partidos, para que os que são sinceros não se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, porque se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Que o Senhor nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento? Feche os teus olhos. Pai querido, ó Deus eterno, obrigado, Senhor, por mais uma vez, ó Deus, estarmos diante da Tua palavra, ó Deus, que foi lida, ó Deus, que possa ser aplicada em nossos corações, ó Deus. Teu Santo Espírito continue, Senhor Deus, a ter plena liberdade em nosso meio, ó Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para que possamos compreender as verdades eternas, ó Deus, que estão, ó Deus, aqui contidas nesse texto sagrado, ó Pai. Teu Santo Espírito, ó Pai, que sonda as nossas mentes, os nossos corações, continue tendo liberdade, ó Pai. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um paralelo entre a celebração da ceia do Senhor com a Páscoa que os judeus comemoravam. A Páscoa também foi comandada pelo nosso Deus, e ela tinha o objetivo deles comemorarem a saída, a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. E agora Jesus, ele está instituindo a ceia do Senhor justamente nos dias que iria se comemorar a celebração da Páscoa. Só lembrando, a Páscoa, ela era comemorada, né, como a libertação do cativeiro egípcio, mas eles usavam ervas amargas, né, comiam pães asmos e também comiam um cordeiro. Cordeiro esse que era levado até o templo e ali o sacerdote, ele fazia o sacrifício daquele animalzinho, usava o sangue para que pudesse estar espargindo ali pelos pecados do povo, e depois
a pessoa levava a carne desse animal para o seu lar e ali, junto com a sua família, eles comiam na tarde, após as 6 horas da tarde da sexta-feira, eles comiam aquele animalzinho ali assados, todos juntos ali celebravam. Quando a família era pequena, juntavam 2 famílias, né? Isso, as famílias normalmente tinham 6, então iam 12 pessoas. E vejam como que faz todo sentido. Jesus estava comendo a ceia do Senhor com quantos discípulos? 12 discípulos. Então, Jesus estava ali em família. Então, a ceia do Senhor, quando Jesus ele estabelece, né, institui, aliás, a ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo Jesus. Então, quando alguém ele entra na ceia do Senhor, nós temos visto muitas pessoas que agem dessa forma, uma forma que é contrária à palavra do Senhor. Quando a pessoa ela está com algum problema, né, algum problema espiritual, ela coloca no coração assim: eu não posso comer a ceia do Senhor, outra hora eu vou comer. Quando ela faz isso, ela está desobedecendo a quem? A Jesus. Jesus, ele vai falar nesse texto aqui: examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Não é examinar e ver, olha, eu tenho pecado, então eu vou deixar para comer a ceia quando eu resolver esse problema. E Paulo ele vai falar dessa igreja aqui, e ele vai falando aqui, pela manhã eu preguei sobre essa mesma igreja, a igreja de Corinto, é a mesma lá da segunda carta, é a mesma igreja, uma igreja que tinha muitos problemas, e no título desse texto aqui, a gente já pode ver, dissensões, na minha Bíblia está assim, dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Algum irmão tem a Bíblia que tem esse mesmo título aqui em cima? Então, vejam que Paulo, né, ele está escrevendo a essa igreja que não estava sabendo comemorar, celebrar a ceia do Senhor. Acontece que a igreja de Corinto, como todas as igrejas, tinham pessoas que eram mais bem de vida e tinham pessoas que eram mais pobrezinhas. E o que estava acontecendo naquela igreja? Todos chegavam para comemorar a ceia do Senhor, e vejam que eles ainda estavam com os resquícios da celebração lá do Antigo Testamento. Eles ainda levavam o cordeirozinho, ainda levavam o seu farnel, digamos assim, para estar comendo, celebrando ali a ceia do Senhor. Então vejam que as pessoas mais abastadas, elas levavam muitos alimentos, levavam vinho, que era comemorado com vinho. E o que acontecia? As famílias que tinham mais, comiam muito e bebiam muito, e às vezes saíam até bêbado da celebração da ceia do Senhor. Que coisa, né, irmãos? Então, não se espante, era isso que estava acontecendo lá. E Paulo ele vai escrever essa carta justamente para acertar a situação, está apairando as arestas, como diz o nosso irmão aqui de nossa igreja, né? Porque eles estavam fazendo a celebração de forma incorreta. E Paulo ele vai, como assim, usando a nossa palavra: por acaso vocês não têm casa para estar se alimentando? Né? Por que vocês não deixam para estar se fartando na sua casa? Porque na celebração da ceia do Senhor, o que deve ser feito? Lá no capítulo 10, verso 17, ele vai dizer o porquê. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então vejam que na celebração da ceia do Senhor, eles estavam se esquecendo desse ponto fundamental, dessa unidade que deve existir no seio da igreja do Senhor. Essa unidade estava sendo quebrada.
estava acontecendo disparidade, estava havendo preconceito, estava havendo afastamento das famílias, e não era isso que o Deus estava querendo, né? Deus queria, Jesus, quando instituiu a celebração da Ceia do Senhor, ele queria que isso tivesse sendo um momento especial de se ajuntar à igreja, como está lá no verso 18, né? Mas ele vai dizer, ó, ao invés disso, o que estava acontecendo no seio da igreja? Estava havendo dissensões. Lembremos que a igreja de Corinto é aquela mesma igreja lá em que haviam partidos dentro da igreja, partidarismo. Uns estavam a favor de Apolo, outro estava a favor de Pedro, outros estavam a favor de Paulo, e um grupo mais seleto lá estava a favor de Jesus. Então vejam que essa era a situação que a igreja de Corinto estava passando naquele momento. Tanto que no verso 19 ele vai falar assim, olha, até importa que haja entre vós heresias ou dissensões, para que os que são sinceros se manifestem. Então vejam que Paulo está aqui como falando assim, olha, vocês têm que entender que Deus, ele permite algumas coisas acontecerem no interior da igreja. E quantas vezes, irmãos, acontece coisa na igreja, até nós, às vezes já temos algum tempo de igreja e a gente fica assim com a boca aberta, não é verdade? Quantas coisas que trazem escândalos, e é o que estava acontecendo ali. Mas Paulo está falando aqui, olha, vocês precisam crescer, vocês ainda estão agindo como criancinha, precisam se fortalecer, vocês não são mais pessoas que devem estar sendo levados pelo conto da sereia, ouvindo o que as pessoas falam, vocês estão caindo. Lá no verso 20 ele vai dizer aqui, ó, de sorte que vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí ele vai estar falando ponto a ponto, como que deve ser, então, a celebração da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, ele vai dizer aqui, a ceia do Senhor, ela não é para ser uma transformação dos elementos, tanto do pão no corpo de Cristo, quanto do suco do vinho, né, como do suco da uva, no sangue de Jesus. Tanto que ele vai dizer assim, ó, lá no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vejam que há uma lembrança, Paulo está fazendo aqui, né, uma retrospectiva de como que foi instituída a ceia do Senhor. Na noite em que ele foi traído, na noite de sexta-feira, né, Jesus, ele reuniu os seus discípulos para celebrar a ceia do Senhor. E no verso 24 ele vai dizer assim, ó, e tendo dado graças, o partiu, né, o pão, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então vejam que Jesus, quando naquele momento ali, ele pegou o pão e partiu o pão e deu aos seus discípulos, né? E quando ele falou assim, ó, tomai, esse é o meu corpo, tá vendo aqui? Na verdade ali o pão não tinha se transformado no corpo de Jesus, né, porque Jesus ainda estava presente, então não tinha como acontecer isso, então não há uma transformação. Assim também em nossos dias, irmãos, quando nós vamos comer o pão na celebração da ceia do Senhor, não é o corpo de Jesus que foi transformado, a carne, né, os ossos de Jesus que está ali naquele elemento, não, é o como, né, em memória de Jesus. A nossa ceia então é uma ceia memorial, é uma ceia memorial, não há uma transformação, não é como se Jesus estivesse sobre os elementos, né? Não há nada disso, nós comemos
em memória de Jesus, em obediência à palavra do Senhor. Fazer isto em memória de mim. No verso 25, ele vai dizer da mesma forma com o cálice. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vejam que Jesus está aqui estabelecendo um novo testamento, né? Ou seja, a antiga aliança, a antiga forma de celebrar aquela Páscoa, já não mais há necessidade. Ele está estabelecendo aqui um novo testamento, uma nova aliança, né? E para aquele testamento ali, ele se tornasse oficial, né? Como a gente sabe, todo testamento, ele passa a ter valor quando o que acontece com o testador? Quando ele morre, né? E é justamente isso que Jesus está preparando a sua igreja que está ali nascendo. Aqueles irmãos ali estão preparando, olha, o Novo Testamento que eu estou dando. Ou seja, isso estaria acontecendo, né, dias à frente, né? 3 dias para frente, Jesus seria morto e o seu testamento passaria a entrar em vigor. A partir da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse testamento entrou em vigor. Ou seja, todos aqueles, né, que confiam a sua vida no testador, eles passam a obter o perdão dos seus pecados, né? É isso que Jesus veio fazer. Ele veio para nos substituir. Nós não tínhamos condições de estarmos pagando pelo nosso pecado. Então Jesus, ele veio e pagou pelos nossos pecados. Ele também vai nos libertar, né, das consequências do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quem pecou, irmãos? Quem pecou? Todos pecaram. A Bíblia é muito enfática ao dizer essa grande realidade: não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fazia-se necessário que viesse um justo. Como não há nenhum justo, o único justo que veio foi Jesus Cristo. E ele veio, assumiu o nosso lugar, né, como um cordeiro mudo. Aquele cordeirinho que ia lá no dia da celebração da Páscoa, ele era levado pelo seu dono, né, para que ele pudesse ser degolado ali. Jesus Cristo, ele não foi levado, ele se entregou, ele se doou, né, e ele assumiu o nosso lugar ali naquela cruz, assumindo os nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados, né? E certamente um dia também estaremos livres da presença do pecado. E isso, nesse texto aqui, ele vai dizer assim, ó: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Celebração da ceia do Senhor, ela tem esse propósito de ser uma anunciação. Então não é um momento de nós estarmos tristes, né? Nós vamos relembrar a morte de Cristo, mas essa morte de Cristo, ela deve ser celebrada por nós, porque nós não poderíamos morrer. Não adiantava nós morrermos lá na cruz do Calvário, que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Então nós celebramos a morte de Cristo, mas além do mais, o sepulcro não pôde reter o nosso Senhor, porque Jesus ressuscitou e Ele vivo está. Ao terceiro dia, a palavra de Deus vai nos dizer que aquelas pedras que estavam ali no sepulcro, elas foram roladas, e Jesus saiu dali completamente vivo, ressuscitado, né? E ele ficou aqui na terra durante cerca de uns 50 dias, ainda 40 dias, 50 dias, né? E depois ele foi para os céus, né? E lá no livro do Atos a gente vai encontrar esse relato, né? Jesus, ele fazendo a promessa: olha, vocês precisam aguardar
aqui, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês vão ser revestidos e vão ser as minhas testemunhas. Nós estamos aqui, né, ouvindo um clamor da cidade. Para nós respondermos esse clamor, irmãos, nós precisamos desse poder. Precisamos confiar no poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para anunciarmos a esse mundo que está lá fora, esse mundo que está temeroso, principalmente nesses dias que nós estamos vivenciando, né? As pessoas estão com medo do vírus, da pandemia, né? Porque se ele sabe que se pegar, pode estar morrendo, e muitas pessoas não têm a esperança, o que vai acontecer depois da morte. Irmãos, as pessoas estão clamando, há pessoas que não têm nenhuma perspectiva do que vai acontecer depois da morte. E nós que sabemos, que nós temos a palavra de Deus, sabemos que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E quando o crente ele morre, o que acontece com ele, irmãos? Vai morar com Jesus. Essa é a nossa esperança, e nós que estaremos vivos, aqueles que ficarem vivos, vão gozar da promessa que Jesus ele fez para a sua igreja: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso que ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse é Jesus, irmãos, é esse Jesus que a gente crê, e é esse Jesus que a gente está celebrando aqui. Nessa palavra aqui também, Paulo ele fala da questão da pessoa comer indignamente, né? Ele fala para que a pessoa precisa tomar cuidado, né? Ele vai falar lá no versículo 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este cálice, ou beber este cálice, melhor dizendo, comer esse pão, ou beber desse cálice, do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí que vem a questão do examinar-se. Examinar-se, mas o que você precisa examinar? A resposta está no verso 29. O que diz o verso 29? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, meu amado, nesse momento, quando você for comer o pão e beber o cálice do Senhor, tenha plena convicção do que é isso que você está fazendo. Você está entrando em comunhão, você já está em comunhão com Cristo Jesus, amém? Quem está em comunhão com Cristo Jesus, levante sua mão. Amém. Você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo de Deus está contigo. Por isso que essa palavra está aqui. Havia o costume de, quando celebrava a ceia do Senhor, às vezes eles esqueciam de anunciar essa verdade. Só pode estar comendo, fazendo parte dessa ordenança, dessa ordem de Cristo, quem passou pela primeira ordenança. E qual é a primeira ordenança que Jesus deu à sua igreja? Quem sabe? O batismo. Então, quem não passou pelo batismo, ainda não vai saber discernir o corpo do Senhor, e vai estar comendo indignamente. E Paulo vai dizer, por causa dessa razão, há muitos enfermos na casa do Senhor. A igreja de Corinto estava passando por momentos de enfermidades dentro da casa do Senhor, porque haviam pessoas que às vezes nem eram batizadas, pessoas que tinham relacionamentos sexuais extra e estavam comendo da ceia do Senhor, pessoas que não estavam fazendo discriminação de outro, estavam comendo da ceia do Senhor. Então, todas essas coisas estavam fazendo com que aquela igreja ficasse doente. Então, por isso, amados, que nesse momento agora venhamos sim nos examinar. Examinou, tem coisa errada. Qual é o tratamento, pastor? A Bíblia vai dizer assim, ó, não há um justo nem um sequer, nós já falamos, todos somos pecadores.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, esse é o momento, irmãos, de quando nós vamos estar aqui fazendo um momento de autoexame, se tem pecado a confessar, se está faltando perdão na sua vida, confesse isso ao Senhor. Confie na provisão de perdão que há em Cristo Jesus. O preço alto já foi pago, um preço muito alto Jesus pagou por nós, né? Então, creia nessa provisão, creia de fato que Jesus, Ele pode te perdoar, e assim, né, coma desse pão e beba desse cálice, porque todas as vezes, ele vai dizer, portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa missão. Enquanto estivermos aqui, vamos estar celebrando a ceia do Senhor até que Jesus venha. E quando Jesus voltará? Não sabemos. Então, enquanto não sabemos, vamos nos reunir e vamos estar celebrando para anunciar essa palavra de esperança, essa palavra de salvação, essa palavra poderosa de libertação. Que o Senhor nosso Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?